Hello, my friends! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo? Hoje nós vamos estudar sobre as horas em inglês. Você sabe como falar as horas em inglês? Como fazer a pergunta e como responder? E é importante lembrar também que para falarmos as horas em inglês, nós precisamos lembrar dos números. Pois é, dos números de 1 a 60, porque uma hora tem 60 minutos, não é? E um minuto tem 60 segundos. Então, nós precisamos conhecer esses números de 1 a 60. Se por um acaso você não está lembrando de todos esses números, eu vou fazer uma revisão rapidamente aqui sobre os números de 1 a 60. E você já observa se tem algum número que você não lembrava mais como pronunciava. E nós vamos relembrar agora. De 1 a 10 são os mais fáceis, não é? Então nós vamos falar bem rapidinho. One. Observe que 1 começa com a letrinha O, mas você pronuncia como se fosse um som de U. One, ok? Two, three. Tem o TH, põe a língua entre os dentes e faz aquele sopro, tá? 3, 4, 5. Para a pronúncia na letrinha V, 5, 6, 7, 8. O T é bem suave, 8. 9, para a pronúncia no N, 9. 10. O 10 tem uma explosão nesse T, 10. Mais uma vez, bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Agora do 11 ao 19. O 11 começa com a letrinha E e este E tem som de A. Se você tinha dúvida sobre a pronúncia de E, é E ou é I, você faz um som de A. 11, que é o número 11, ok? 11. 12, 12, para a pronúncia no V, ok? 13 tem o TH, então você tem que fazer aquele sopro. 13, ok? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok? Então perceba que do número 13 até o número 19, todos eles terminam com tin. Observaram? Tem aquela pronúncia prolongada, ok? Agora vamos para o 20, 20. E a partir daqui, você vai apenas falar a dezena, que é o 20, que é o 20, e vai continuar com a unidade 1, 2, 3, ok? Então 21 fica 21. Você vai falar 20, tem um tracinho e bota o 1. Já não vamos colocar a conjunção I ali no meio, tá? 21. 22, 22. 23, 23. 24, 25. E assim vai até o 29, ok? Agora o 30 também tem o TH e você fica atento para a família do 3, como eu falei. 30, tem o TH, tem aquele sopro. 30. É o número 30. E a partir daí, a mesma coisa, acrescenta apenas unidade. 31, 31, 32, 33, 34, 35, até o 39. 40, 41, 41, 42, 43, ok? 50, 50. Cuidado para não confundir o 50 com o 15. O 15 tem aquela pronúncia prolongada, aquela pronúncia longa, 15. O 50, 50. Você vai pesar a pronúncia no 50, é na primeira sílaba, 50. E já o 15 é 15, ok? Tem que fazer essa diferença, porque senão você pode dar as horas erradas, né? Continuando, 50, é o mesmo sistema, 51, 51, 52, 53, 54, até o 60, que é 60, ok? Deu para relembrar os números de 1 a 60? Não tem mistério. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos entender que na língua inglesa nós vamos usar as horas apenas no sentido de 12 horas.
Quando você quiser especificar se aquele determinado horário vai ser no dia ou da noite, por exemplo, eles vão te ligar às 8 horas. E você fala assim, 8 horas, mas da noite ou da manhã? Neste caso, se eu estivesse falando inglês com vocês, uma conversação em inglês, eu teria que especificar. Eles vão te ligar às 8 horas da manhã. Então, eu usaria uma sigla que é esta aqui, AM. Esta sigla quer dizer ant meridian. São todas as horas que vêm antes do meio-dia. Então, o que você precisa gravar é o seguinte. Se eu precisar especificar o horário que eu vou falar para a pessoa, toda hora que vem antes do meio-dia, eu vou ter que falar a sigla AM. Então, eles vão te ligar 8 horas AM, ok? 8 AM. E a outra sigla que é usada para identificar as horas do período da tarde e da noite é o PM, que é Post Meridian, toda hora que vem depois do meio-dia. Então, para nós não ficarmos calculando, peraí, qual é a hora que vem antes do meio-dia? Você pode fazer o seguinte, AM se refere à hora da manhã e da madrugada. E PM é toda hora que se refere à tarde e à noite. Pronto, tudo bem? E outra coisinha, se por um acaso eu estiver assim na rua, em algum local, e a pessoa me perguntar as horas, agora eu acho que são 3 horas, e alguém me perguntou as horas, eu não preciso falar essas siglas quando eu disser essas horas, porque a pessoa sabe que está no período da tarde. Alguém me fez a pergunta, e por falar nisso, a pergunta para saber as horas, a gente pode usar esta aqui, what time is it? What time, juntamos a pronúncia dos dois T's, what time, is it, também juntamos a pronúncia. What time is it? What time is it? Tem uma outra pergunta também que é what the time. Só que essa estrutura, what the time, é mais usado no inglês britânico, tá? Inglês americano mesmo, vamos usar a primeirinha, what time is it? E aí alguém perguntou pra você, what time is it, please? Você vai falar o quê? 83 o'clock. Digamos que seja 3 horas em ponto. 83 o'clock. Ok, são 3 horas em ponto. Você não precisa falar que são 3 horas em ponto PM, porque a pessoa sabe, obviamente, que está no período da tarde. E agora que já entendemos que as horas em inglês funcionam no sistema de 12 horas, para especificar se é o período do dia ou da noite, usamos a sigla AM ou PM somente quando for preciso especificar esse determinado horário. Agora vamos ver como nós vamos responder essas horas. Lembra, nós já revisamos os números, não é? Então você pode falar do jeito que nós fazemos em português. Assim, do jeito que você olhar os números, você fala. Example, por exemplo, 2h15. Alguém te perguntou what time is it? E você fala it's. Sempre começa a frase com it's, ok? Quer dizer ou são. It's 2, que é o número 2, e 15, que é 15. It's 2:15. Ok, você já deu uma hora em inglês. Outro exemplo, what time is it? Please, que horas são, por favor? São 5h20. Você fala 5, it's 5:20. It's 5:20, ok. Essa forma de responder as horas, nós também usamos aqui. Nós também usamos em português, belezinha. Agora eu vou explicar uma forma que é usada em inglês que nós não usamos em português. E você não precisa usar essa estrutura que eu vou mostrar agora, mas é bom você conhecer. Porque se alguém usar esse estilo de resposta para você, você não vai ficar perdido. Então vamos entender a segunda forma de falar as horas em inglês. Então veja que agora são 8h05. Nós podemos falar do jeito que nós olhamos os números. It's 8:05, it's 8:05, 8h05. Ou então você pode falar que passaram 5 minutos das 8 horas. Essa estrutura nós não usamos em português, ok? Em inglês vai ficar it's 8:05. Quando você usar esta hora, que parece que é uma hora inversa, porque você começa falando dos minutos, então você vai falar o quê? Passaram 5 minutos das 8 horas, você fala it's 5, que é os 5 minutos, e você vai usar a palavrinha past, e também você pode ouvir alguém falar after, que é depois, tá? É a mesma coisa, ou past ou after. Então ficou it's 5:08, que é a hora, ok? Deu para entender?
A hora que eu falei anteriormente, 2h15, eu falei na forma comum, 2:15, mas também eu poderia responder o quê? Passaram 15 minutos de 2 horas. E neste caso, a resposta ficaria it's 15 minutos é como? 15. A tua resposta fica it's 15 past 2. Ou então, it's 15 after 2. Ok? Dá pra entender, não dá, gente? Com calma a gente consegue. Uma outra coisinha também. 15 minutos em inglês, você pode ouvir alguém falar a palavrinha a quarter, ok? Se você ouvir alguém falando a quarter, você lembra, ele está se referindo a 15 minutos. Você poderia ouvir alguém falando do it's a quarter past 2. Quando você ouvir a quarter, você lembra 15 minutos. Passaram 15 minutos das 2 horas, então são 2h15, ok? E antes que eu esqueça, essa forma de falar que os minutos passaram das horas, nós vamos usar somente até o número 30, somente até ali na meia hora. Digamos que seja 7h20, eu posso falar que passaram 20 minutos das 7. Então a resposta ficaria it's 20 past 7. It's 20 past 7, ok? Parece assim que nós estamos dando uma hora inversa, porque começamos a falar dos minutos. Até o número 30 dá para falar dessa forma. Outro exemplo, 10h30. Você pode ouvir alguém falando 10, it is 10:30, 10h30, 10:30. Ou você pode ouvir alguém falando já 30 minutos. É comum usar esta outra palavrinha aqui que é have. Have. A letrinha L você não pronuncia. Have quer dizer meio ou metade. Então, quando você ouvir alguém falando have relacionado a horas, se refere a 30 minutos. E nesta hora aqui, a pessoa poderia falar o quê? It's a half past 10. It's a half past 10. Passaram 30 minutos das 10 horas. Ok? E mais uma vez, recapitulando, a quarter quer dizer 15 minutos e half quer dizer 30 minutos, beleza? A partir do 30 para frente, até chegar nos 60 mesmo, você vai usar uma outra palavrinha. Exemplo, 4h50. Eu posso falar 4h50, it is 4:50, it is 4:50, e eu posso falar que falta 10 para as 5. Esta estrutura nós já usamos em português. Quando estão faltando os minutos para completar as horas, nós falamos. Falta 10 para as 5, falta 5 para as 6. Nós falamos isso. Em inglês também. E a palavrinha que nós vamos usar nesta frase é o to. Então a resposta ficou it's. Agora você tem que começar com os minutos também. Tá faltando 10 minutos? Então começa com 10. It is 10 to 5. It's 10 to 5. Falta 10 para as 5. Belezinha? Então, a partir do 30 em diante, nós vamos usar esta palavra to. Do 30 até o anteriormente, vamos usar a palavrinha past. Mais um exemplo, 9h45. It's 9:45. São 9h45. It's 9:45. Mas eu também posso falar que falta 15 para as 10. Este 15, eu posso falar a palavra 15, eu posso falar a palavrinha a quarter. Lembra que nós vimos anteriormente? A quarter se refere a 15 minutos. Então, você poderia ouvir essa resposta aqui. It is 15 to 10. Falta 15 para as 10. It's 15 to 10. Ou você poderia ouvir it's a quarter to 10. It's a quarter to 10. Vocês estão entendendo, minha gente? Não é tão difícil assim. Na dúvida, veja bem. Você pode iniciar falando as horas do jeito que você vê. Olhou lá dois números, 5h40. It's 5:40. 3h18. It's 3:18. Fala as horas do jeito que você está vendo, mas é sempre bom aprender as outras duas formas, porque outras pessoas podem falar assim com você e aí você não vai ficar perdido, né? Então, meus amiguinhos, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários que eu te respondo assim que eu olhar.
Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, porque eu posto aula toda semana. Aí você vai ser notificado quando eu postar a próxima aula e a gente vai se ver por aqui mais uma vez, tá bom? E também compartilha este vídeo com os teus amigos. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o seu like. See ya on next class. Take care.